Boa noite a todos. Este é mais um Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa, situado à rua 15 de novembro, número 309, Jardim Cipá, Osasco. Seja muito bem-vindo a mais este Evangelho no Lar. Que Jesus abrace a cada um de nós. Vamos envolvendo agora a nossa querida irmã Vera, que vai nos trazer o Evangelho desta noite. O Evangelho não, a prece inicial desta noite. Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nessa noite, para que nós possamos estar preparando o nosso ambiente interno e externo para o Evangelho desta noite. E assim vamos juntos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele para que Ele possa nos amparar, nos fortalecer e nos envolver com muita luz. E assim vamos dando início ao Evangelho da noite, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos envolvendo com muito carinho, com muito amor, a nossa irmã e companheira Roseli, que fará para nós o pão nosso. Boa noite a todos. A leitura de hoje é o capítulo 8 do Pão Nosso. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrente de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. O que podemos entender dessa lição do Pão Nosso, ansiedade? Um tema que está super atual, em função de tudo que nós estamos passando, né? A ansiedade, ela além de nos causar dor física, dor emocional, ela também afeta o nosso espírito, né? Então, nessa lição, o que nós podemos entender? Que a gente precisa conservar a paz.
nós viemos nesse mundo com tarefas definidas, né? Nós temos que melhorar, praticar o perdão, a reforma íntima e confiar, acima de tudo, em Deus. Porque, assim, às vezes nós nos preocupamos com coisas que às vezes nem aconteceu ainda e nós estamos com o coração aflito, inquieto, e isso perturba o nosso emocional, né? E nos causa dor, sofrimento, né? Então, precisamos acalmar o nosso coração e confiar em Deus plenamente, porque tudo acontece de acordo com o Pai. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Então, precisamos confiar, né, acreditar. Nós que temos um pouquinho do conhecimento do Espiritismo, sabemos que tudo tem um porquê. Então, vamos acerenar os nossos corações quando a ansiedade bater, quando a inquietude falar mais alto, erguer os nossos olhos ao céu e confiar em Deus, pedir ajuda para Ele, que Ele com certeza vai acalmar o nosso coração e serenar nossas mentes para que possamos prosseguir. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E após ouvirmos as reflexões muito bem elaboradas, muito bem feitas pela nossa querida Roseli, então vamos ao nosso evangelho de hoje. Primeiramente, queremos dizer boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. O tema de hoje encontra-se no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo. Comentaremos os itens de 1 a 4, com o subtítulo de O Maior Mandamento. Nos itens 1, 2 e 3, nós temos as passagens evangélicas que deram origem aos comentários a seguir, feito pelo nosso querido Allan Kardec. E vamos à leitura do item de número 1 e passaremos aos comentários. No item 1, o texto diz assim: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, pergunta-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, itens de 34, parágrafos de 34 a 40. Lembrando que saduceus, à época de Jesus, tal qual hoje vemos os materialistas, os saduceus eram, portanto, materialistas. Encerrou a existência atual, portanto, finalizou a criatura, já não existe. Por exemplo, não acreditavam na sobrevivência, portanto, não acreditava que em si há algo além da matéria, ou seja, o espírito. Onofre,
mais precisamente Honório Onofre, no livro Luz Imperecível, faz interessantes comentários a respeito do tema. Mais precisamente, quando nós pegamos o parágrafo 3, e Kardec também procura, nesse parágrafo, elaborar os comentários. Portanto, no parágrafo 3, Jesus narra o Evangelho, que Jesus compara o reino de Deus a um homem que, consequentemente, procura cobrar, levantar, fazer um levantamento com relação àqueles que o devia. E encontra uma pessoa que lhe devia 10.000 talentos. E o Senhor, então, manda chamá-lo, e em sua presença, ele justifica dizendo que um dia pagaria a dívida, pedindo clemência, pedindo misericórdia, pedindo, portanto, que o Senhor perdoasse a sua dívida, a dívida que ele tinha para com o Senhor. E o Senhor, tomado de misericórdia, portanto, o deixa partir, o deixa seguir a sua jornada, seguir o seu caminho. No entanto, ao sair dali, ele encontra alguém que lhe devia 100 dinheiros. E interrompe a jornada dessa criatura e exige que imediatamente, ou seja, naquele instante, ele lhe restituísse o dinheiro, lhe restituísse o que lhe devia. No entanto, o homem, da mesma maneira que ele o fez diante do Senhor, também de joelho, pede clemência, pede piedade, pede comiseração, pede perdão com relação à sua dívida, a dívida que ele tinha com aquele Senhor. Mas ele não sentiu piedade daquela criatura e, portanto, como ele não estava em condições de pagá-lo, ele o coloca na prisão. Os seus companheiros, vendo o seu procedimento e sabendo o que havia acontecido lá atrás, leva ao conhecimento do Senhor. E o Senhor, então, ordena a eles que vai chamá-lo. E aí, da mesma maneira, da mesma forma, como ele julgou aquela pessoa, ele também acaba sendo julgado. Ou seja, com a mesma medida que ele mediu a outra pessoa, ele também, na sequência, passou a ser medido, ou foi medido. E Honório Onofre, no livro Luz Imperecível, ele coloca da seguinte maneira, que tratava-se, portanto, aquele que não usou de comiseração, que não teve piedade do seu companheiro, a sua dívida era uma dívida impagável. Por quê? 10.000 talentos, trazendo para os dias de hoje, corresponde, portanto, ao montante que daria para nós adquirirmos 160 apartamentos de luxos, comprarmos por volta de 600 veículos importados e ainda mantermos uma vida de 30 anos sem trabalharmos, vivendo somente com a sobra da compra desses apartamentos quanto destes veículos. Então, Onofre coloca como uma dívida impagável, porque aquele homem, se ganhar, tendo um bom salário, ele teria que trabalhar por volta de 180 anos
sem gastar nada, sem tirar um centavo para a sua manutenção, para pagar aquela dívida. Portanto, uma dívida impagável. Mas, considerando a expressão amar o próximo como a si mesmo, nós podemos considerá-lo ou considerar que ela consiste no respeito, na valorização e na tolerância. Quando nós falamos no respeito, não é assim, respeitarmos porque o outro nos respeitou, não. Respeitarmos o direito do outro para termos os nossos direitos respeitados. Porque muitas criaturas dizem, olha, eu respeito se me respeitarem. Mas respeito ou não respeita, respeitemos. É melhor sermos desrespeitados do que desrespeitarmos o outro. Também na valorização. Valorizarmos a outra pessoa, valorizarmos o seu trabalho, valorizarmos ela. Quem ela é? Quais são os seus valores? Quais são os seus talentos? Porque na medida que valorizamos a outra pessoa, nós somos valorizados. Se eu desvalorizo alguém, não estou desvalorizando ninguém. Estou desvalorizando a mim mesmo. E quando eu coloco tolerância, nós pensamos, não, termos paciência, não temos paciência, mas eu tolero. Não, tolerância. Colocarmos tolerância além ou mais do que a paciência. Mais do que a paciência. Ouvi-la quantas vezes forem necessário. Se nos perguntar, respondermos 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma pergunta, com a mesma gentileza, no mesmo tom de voz. É a paciência, a tolerância, tal qual Kardec coloca como símbolo, como bandeira do Espiritismo. Liberdade, fraternidade e tolerância. Liberdade, igualdade e tolerância. É o dever de cada um de nós, filhos de Deus, seus filhos, temos de amá-lo com toda a força do nosso espírito. Com todo esse amor, só será completo e a lei igualmente cumprida se também igualmente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Tal qual fizemos a leitura do primeiro parágrafo, toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Mas na lição nos deixa bastante claro, vigiar e orar. Por que vigiar e orar? Porque às vezes nós caímos em ciladas feitas por nós mesmos, em face das nossas imperfeições, em face das nossas dificuldades, em face das nossas necessidades. Vigiar, orar e agir. Como diz tal qual dissemos, porque, de repente, podemos nos deparar com alguma cilada. Alguém que queira nos colocar num grande problema, numa grande dificuldade. Se agimos com boas intenções, se agimos com amor, consequentemente não cairemos nessas ciladas. Ou se cairmos nessas ciladas, não vamos sair delas machucados. Portanto, pensarmos e agirmos desta maneira, dessa forma. Agirmos com a consciência em paz, com a consciência tranquila, que estamos fazendo a nossa parte.
que estamos fazendo nada além daquilo que Deus espera de cada um de nós. Amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo? É uma pergunta que sempre deixamos no ar e que fazemos para nós mesmos. No entanto, vamos nos reportar, que está no Evangelho, está aqui, nesta mesma lição, a parábola do bom samaritano. Um homem fora abatido a caminho quando ele descia de Jerusalém para Jericó, caindo na mão dos salteadores, e passaram por aquele caminho, pelo caminho que seguia aquele homem, primeiramente um sacerdote, e passa de largo. Passa procurando não ver, não a perceber. No mesmo caminho também, ou logo na sequência, vem um levita. Não era um ignorante, homem da lei. Um homem que estava em contato permanente com os doutores da lei. E da mesma forma passa de largo, passa fazendo de conta que nada aconteceu. Logo na sequência vem um levita, vem um samaritano. E o que faz o samaritano? Desce da sua montaria, socorre aquele homem que estava ali abatido, sofrendo à beira do caminho, deitando nele azeite, vinho, para sanar as dores, fechar as feridas. E o samaritano ainda pega aquele homem à beira do caminho, coloca em sua montaria e leva à hospedaria, hospedando com ele, se colocando igualmente ao homem que foi abatido à beira do caminho. Pernoita e no dia seguinte, no dia imediato, paga, liquida o débito, deixa um dinheiro para a permanência daquele homem e segue a sua jornada, mas antes de seguir a sua jornada, ainda conversa com o estalajadeiro, dizendo, olha, aqui estou deixando o montante com relação às despesas do companheiro que permanecerá, mas estarei de volta daqui uma semana, se porventura houver expendido além desse valor, eu restituirei a parte que me cabe, ou a parte que ultrapassou com relação ao dinheiro, o valor que estou deixando. A lei de Deus, que é toda amor e justiça. E aí nós pensamos, a caridade, ela é independente, portanto, de credo religioso que se professa. Próximo, a humanidade inteira. Porque às vezes nós pensamos que o próximo são os nossos familiares. É claro que o próximo é aquele que está mais próximo de nós. Todavia, Jesus deixa bastante claro que o próximo é a humanidade toda, a humanidade inteira. A lei de Deus, que é de toda amor e justiça, o nosso Pai, amando igualmente a todos, jamais poderá permitir que cheguemos até Ele sem passar pelo nosso próximo.
Eu gosto muito dessa frase do Dr. Bezerra de Menezes, que me toca intimamente. A distância que nos separa de Deus é a mesma distância que nos separa do nosso próximo. Então, para nos aproximar, queremos nos aproximar de Deus, nos aproximemos do próximo. Porque Deus está no coração de cada um de nós. Quando nos aproximamos do outro, estamos trazendo Deus que encontra-se dentro de nós, ao encontro de Deus que encontra-se na outra pessoa. Independente de religião, o que conta é o amor ao próximo. Já identificamos, está patente, que um dos mandamentos existentes, um é maior. É possível amar a Deus e amar o próximo? Não. Porque o amor a Deus só se concretiza quando demonstramos no relacionamento com o próximo. Aí nós lembramos outra passagem do Evangelho. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus é nos solidarizar com a necessidade do outro, que é a fraternidade aplicada. Pois, se jamais queremos o mal, ou seja, sofrimento, dor, tristeza, tal qual disse a nossa irmã nesse momento tão difícil, momento de depressão, nesse momento de incerteza, nesse momento de dificuldade, não desejamos para nós. Consequentemente, não desejaremos aos outros. E é assim, ou assim, à medida que formos evoluindo rumo ao Pai, levaremos conosco o nosso próximo, tal qual está no Evangelho. Tratai a todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Encerrando o nosso Evangelho de hoje, vamos lembrar a caridade segundo Jesus, que não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, seja eles nossos inferiores. Inferiores que nós falamos aqui é bem relativo, porque na verdade não há seres inferiores no sentido exato da palavra. Todos nós somos semelhantes. São nossos iguais. Mas, dependendo da circunstância, nós podemos dizer nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade, portanto, abrange todas as nossas relações com os semelhantes, seja quem seja e esteja na posição que estejam. É por isso que a benevolência, desejar o bem, a caridade espontânea, a indulgência, compreender as faltas alheias, e o perdão são apontados como parte essencial da caridade. Consequentemente,
neste mundo que ainda campeia as misérias, as dificuldades, a divergência, o orgulho, a vaidade, mais precisamente aquilo que criamos. O auxílio material é importante, é indispensável, é urgente. Não é tudo. Porém, pode ser o mais fácil, especialmente se os recursos sobejarem. Mas nós temos que pensar que darmos daquilo que é supérfluo é fácil, é tranquilo. Darmos das nossas necessidades é um tanto mais difícil, mas pensarmos, em primeiro lugar, na outra pessoa e, consequentemente, pensarmos em nós mesmos. Assim, dessa maneira, ceder de si, ceder do nosso orgulho, de nossa vaidade, de nossa ambição, de nossa teimosia, do ciúme que às vezes nos pega, a fim de que o bem geral seja promovido e vivamos mais felizes. Assim, dessa maneira, eu agradeço a todos pela atenção, pela gentileza e desejo a todos uma semana repleta de bons pensamentos, pensamentos elevados, bons pensamentos, saúde, proteção e paz. Um beijo grande no coração de todos. E agora, com muito amor e carinho, vamos envolver a nossa Dilce, que está encarregada do roteiro de vibrações. Vamos acompanhá-la em pensamento. Está envolvida, Dilce. Depois desse evangelho amoroso, Adilson, por gentileza, abre o seu fone, por favor, Adilson. Pronto, desculpa. E depois desse evangelho em que o nosso irmão falou com tanto carinho sobre o maior mandamento, que já é uma preparação para purificar as nossas energias, para que a gente possa doar com muito carinho a todos os nossos irmãos mais necessitados. Vamos só recordar que vibrar é doar essas energias, energias de amor, de saúde, de equilíbrio, de compreensão. E com os nossos pensamentos elevados e com alegria e muita fraternidade, vamos abrindo os nossos corações para doarmos o que temos de melhor. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, envolvendo seus governantes para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, por todos que se encontram hospitalizados, inclusive aquelas pessoas que conhecemos em particular e por seus familiares. Vibremos pelos que estão desencarnando e por seus familiares, para que a sustentação da espiritualidade possa ser sentida por todos. Vibremos para todos da área de saúde, os médicos, os enfermeiros, os funcionários da administração, da cozinha, da higiene, da segurança, do apoio, para que a sustentação e a intuição possam por eles serem percebidas. Vibremos a todos os nossos assistidos que estavam nas assistências da nossa casa, Irmã Marisa, para que tenham esperança e fé na continuidade do acolhimento pelos benfeitores espirituais. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens para que tenham uma orientação segura perante a vida.
Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus, para que o Evangelho do Mestre entre em seus lares. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão sem emprego, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos pelos desencarnados necessitados, para que possam perceber a luz do atendimento que chega até eles. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos pelos nossos companheiros que não conseguiram estar hoje conosco, para que possam estar na próxima semana e que se mantenham em paz e serenidade. Vibremos pela nossa casa, Irmã Marisa, que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem, e por todos os dirigentes, para que possam estar unidos com os mentores espirituais, a nossa querida Irmã Marisa. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. E pedimos licença a Deus para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Graças a Deus. E agora, com muito carinho, nós vamos envolver a nossa Paulinha, que fará por todos nós a prece de encerramento. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos que aqui nos acompanham. Então vamos fazendo uma oração pedindo: Pai nosso, que estais no céu, em mim e em todos os lugares, Pai dos aflitos, dos seres de bom coração, dos filhos menos esclarecidos, dai-nos a coragem para enfrentar as nossas provas, sem desanimar e sem perder a fé. Permita que os bons espíritos iluminem os nossos passos hoje, amanhã e sempre. Assim seja, e graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e boa noite. Fiquem com Deus.